Eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica de Sólidos 1. O objetivo desse vídeo aqui é fazer um pequeno resumo do que foi discutido na aula de ontem sobre o cálculo de esforços em estruturas planas. Basicamente, o que a gente vai tratar nesse curso é a determinação dos esforços em vigas, pórticos e, na verdade, em arco isostático. Aqui está denominado de arcos, mas a gente vai trabalhar somente com a caracterização dos esforços internos em relação ao arco isostático. Na aula de ontem a gente fez uma diferenciação entre vigas, pórticos e arco. Para quem não foi na aula, vale a pena conversar com um colega para entender um pouco essa diferenciação. E para o vídeo não ficar tão grande, eu vou tentar ser sucinto e resumir os principais pontos da aula de ontem. Então, na verdade, nesta etapa do curso, nós vamos estudar as forças internas originadas pela interação entre os pontos ou partículas que constituem os elementos e componentes estruturais de vigas, pórticos e arco isostático. A gente consegue, na verdade, evidenciar essas forças internas por meio do modelo de Cauchy, ou seja, separando esse elemento estrutural em duas partes via um plano de corte imaginário dentro do que a gente discutiu. Da mesma forma que no método das seções aplicado em treliça, esse método também é conhecido como o método dos cortes ou o método da seção. Então, o que é, na verdade, esse método da seção? O que é esse modelo de Cauchy? Então, a gente tem um dado sólido aqui, uma dada estrutura submetido a um conjunto de carregamentos, e esse sólido aqui encontra-se em equilíbrio. Então, a partir da aplicação de um plano de corte imaginário, ou seja, um plano S aí imaginário, a gente separa esses dois sólidos aqui em duas partes. A gente destacou aqui a parte à direita do plano S. Até a gente tentou aqui fazer algo similar ao que está desenhado nesta figura aqui que eu estou apontando. Então, se essa estrutura inteira está em equilíbrio, essa parte aqui obrigatoriamente está em equilíbrio. E o que me garante o equilíbrio é justamente as forças internas. Essas forças internas, elas estão originalmente distribuídas nessa seção para os infinitos pontos que constituem a seção, em diversos sentidos, e diversas intensidades, e diversas também direções. Nessa etapa do curso aqui, a gente não está preocupado em caracterizar o efeito do carregamento externo internamente na estrutura à luz de cada um dos pontos da seção transversal. Na verdade, a gente está querendo enxergar, por meio do modelo de Cauchy, qual é o efeito do carregamento externo internamente a nível de seção transversal. Então, ao invés de a gente trabalhar com esse conjunto de forças distribuídas nessa seção transversal, o que foi que a gente fez? A gente pegou esse conjunto de forças e caracterizou uma resultante. Ou seja, essa resultante aplicada numa dada posição dessa seção transversal me dá o mesmo efeito, a mesma mecânica que todas essas forças infinitas distribuídas na seção transversal. O que foi que a gente fez? Pegou essa força aplicada num determinado ponto, essa força resultante, e levou para o centroide. Quando a gente leva a força para o centroide, a gente tem que trazer ela mais o momento que ela provoca em relação ao ponto. Projetando esse R e esse M no sistema de coordenadas, por exemplo, x, y e z, nesse caso aqui, o z, diferentemente da aula, na aula a gente chamou o x de eixo normal à seção, então não importa, depende do sistema que você colocou. Então o z aqui é o eixo normal, então se a gente projetar o R em z, a gente vai caracterizar, na verdade, o esforço interno denominado de força normal. O R em Y em X, ou seja, o R projetado no plano da seção transversal, vão me gerar forças de corte, forças cortantes. E o M projetado em Z, vai me dar o momento torsional aqui da minha estrutura da minha barra, e o M projetado no plano da seção transversal vai me dar os momentos de flexão. Tudo bem? Eu lembro aqui que eu vou deixar o caderno do vídeo no site da disciplina. Perfeito? Para que você possa
né, na verdade, ter esse conteúdo, porque eu não sei se com a velocidade que eu vou passando aqui, o caderno, se dá para você copiar ou não, mas não importa, porque eu vou disponibilizar esse caderno no site da disciplina. Caso alguém de outra instituição esteja vendo esse vídeo, pode me mandar um e-mail que eu passo esse material também, não tem problema nenhum. Mas aqui esse vídeo ele não foi feito, vamos dizer assim, para o público externo à UFBC. Na verdade, ele foi feito direcionado para o aluno que acompanha, tá, a disciplina Mecânica de Sólidos 1 comigo presencialmente. Então, perfeito, isso daqui foi uma discussão que a gente já tinha feito, ou seja, para uma situação de carregamento geral, num sólido qualquer, a gente vai ter, na verdade, a nível de seção transversal, o efeito do carregamento externo internamente na estrutura, governado por esse conjunto de esforços, uma força normal, duas forças cortantes, uma torção e duas flexões, tá? O que a gente fez na sequência da aula foi aplicar a hipótese simplificadora para os sistemas estruturais planos que nós vamos estudar, que são as vigas, os pórticos e o arco isostático. Então, a hipótese é que o carregamento no plano que contém o eixo da viga, pórtico ou arco, ela obrigatoriamente tem que passar no que a gente denominou de eixo, linha neutra, né, da barra, o eixo da barra. Então, o que a gente fala aqui, né? Para o caso frequente de cargas coplanares ao plano da estrutura, os esforços solicitantes se reduzem a 3 componentes. Então, nesse caso aqui, se a gente faz a suposição que a estrutura no plano XY tem, né, aqui, essa estrutura, né, caracterizada aqui, né, no plano XY. Esse X aqui, ele contém o eixo neutro da barra. Na verdade, a gente vai discutir essa definição de eixo neutro, tá? Na verdade, a gente até comentou em sala de aula que, na verdade, né, o eixo, né, X, ele deve... O plano XY, na verdade, ele deve conter o centro de cisalhamento, que é uma outra característica geométrica que a gente não vai discutir aqui no curso de Mecânica de Sólidos 1. Tá? Mas como a gente vai tratar sempre de seções com um dado plano de simetria, principalmente com 2 planos de simetria, né, o centroide da seção coincide com o centro de torção, centro de cisalhamento, e a gente garantindo, né, que o plano de carregamento está contido nesse plano aqui, YX, a gente, na verdade, só vai ter a tendência de corte e de flexão, tá? Não tendo a possibilidade de momento torsional. Então é isso daqui que a gente fala, né? Supondo a estrutura no plano XY, tem-se a força normal e a força cortante aplicadas nesse plano. O momento fletor terá seu vetor normal ao plano XY e o momento torsor não poderá existir, tá? Por não existir cargas fora do plano. Então a gente, na verdade, aqui aplicou somente cargas transversais, mas o que a gente tenta comentar aqui é tanto carga transversal como normal à seção, mas contida no plano, para que a gente não tenha o momento torsor e também não tenha o momento de flexão fora do plano XY. Então é essa a situação. Então aqui a gente só representou a carga no plano XY, mas a carga transversal ao eixo. Também vale aqui a questão da força normal, né? Para a carga normal, a seção transversal, mas contida no plano XY obrigatoriamente, para que a gente não tenha flexão fora do plano XY, tá? Então, na verdade, com essa condição, a gente resume, né, a gente simplifica a análise de esforços internos para essa situação de estrutura viga, de pórtico e de arco, para um conjunto menor de esforços. Claro que para o arco a gente preponderantemente vai ter um tipo de esforço, né, e essa definição que a gente vai dar dos 3 esforços aqui, ela está mais associada a vigas e pórticos, tudo bem? Que é a presença da força normal, da força cortante e do momento fletor. Agora a gente vai definir, né, formalmente cada um desses esforços, relembrando que a gente discutiu na aula de ontem. Então, a força normal é a soma algébrica das forças normais à esquerda ou à direita de uma seção de corte que seja perpendicular ao eixo do elemento estrutural. Eu lembro que eu frisei bastante esse aspecto.
né? A seção agora, diferentemente do método aplicado em treliças, aqui, né, a gente obrigatoriamente, a seção de análise ela tem que ser perpendicular ao eixo. A força cortante, a soma algébrica das forças à esquerda ou à direita de uma seção, que seja também perpendicular ao eixo do elemento estrutural. Na verdade, aqui o que diferencia a força normal da força cortante, né, que aqui as forças obrigatoriamente são normais. Aqui eu não coloquei, né, mas as forças aqui elas são transversais ao eixo. A soma algébrica das forças transversais perpendiculares, né, ao eixo da barra. E o momento fletor, soma algébrica dos momentos de todas as forças à esquerda ou à direita de uma seção transversal particular, aí aqui, sendo que os referidos momentos são calculados em torno dos pontos contidos no eixo que passa pelo centroide da seção transversal. No caso aqui, a gente está associando aqui o momento para o sistema de coordenada que a gente deu aqui, né? Para essa situação x, y, z, a flexão vai ser em torno de z, tá? O momento fletor, a tendência de giro vai ser em torno de z. Então, o momento, a gente, na verdade, não tem importância, né, na condição da seção. A seção, ela tem que, na verdade, não precisa necessariamente ser perpendicular, né, mas como a gente está caracterizando as outras, né, para normal e para cortante, ela como sendo perpendicular, né, a lógica aqui para caracterizar momento é momento no ponto, e, na verdade, no ponto, a gente vai ter sempre um vetor perpendicular, a tendência de giro, né, sempre vai ser z, né, que é o vetor perpendicular ao plano XY que contém, por exemplo, esse ponto para essa situação aqui. Perfeito. Então, depois a gente convencionou os sinais para cada um desses esforços. Então, pegando aqui a lógica do que a gente já tinha estabelecido para a treliça, né, de esforço normal positivo como tração e compressivo como negativo. Aqui a gente só exemplificou uma situação de viga seccionada, né, em 3 partes. Aqui, por exemplo, eu separei essa estrutura, passei uma seção aqui perpendicular a esse eixo daqui, separei ela à esquerda. Depois peguei esse pedaço da barra, desenho o diagrama de corpo livre, e nessa seção S2 eu destaquei a parte à direita da seção S2. Veja que para um conjunto de carregamento qualquer aqui na viga, né, seja ela normal ao eixo ou transversal ao eixo, a gente vai garantir o equilíbrio dessa estrutura, e quando a gente corta, o equilíbrio é garantido pelo surgimento dos esforços internos. Quando o esforço normal ele tende, né, a puxar a seção, né, aqui, né, a gente diz que é um esforço positivo. Veja que com essa consideração, atendendo aqui o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, você enxerga que essa barra aqui ela está sendo alongada, tracionada. Da mesma forma aqui, o diagrama de corpo livre me mostra que se a seção estiver sendo empurrada, né, ela é comprimida, tá? Aqui caracterizando a barra de viga sendo comprimida. Perfeito. Então essa é a lógica aqui do diagrama de corpo livre que caracteriza o efeito de esforço normal, trativo ou compressivo. Para a força cortante, a convenção de sinal positiva é essa, tá? Uma força que percorre, se for à esquerda, que percorre, né, na verdade, a seção transversal no sentido horário, e se for à direita da seção, tá, ela percorre a seção transversal no sentido horário também, né? Aqui, ó, para a gente manter, né, horário, tá? E horário mantendo a lógica. Já negativo, veja, numa seção à esquerda, ele percorre o sentido anti-horário da seção transversal, ele faz isso daqui, imagine aqui uma seção retangular, né? Ele percorre o sentido anti-horário, e também, né, à direita ele mantém essa mesma lógica, né? A seção percorrendo o sentido anti-horário é a convenção negativa para a cortante, tá? Ou seja, uma força de cima para baixo, à esquerda é positivo, e uma força de baixo para cima, à esquerda, ele é negativo. O momento fletor
a gente fez uma analogia ao sorriso e à tristeza. Quando a gente tem, né, um sorrisinho aqui, né, gerado pela aplicação desses dois momentos, né, ou seja, as fibras inferiores tracionadas, a gente tem um momento positivo, e as fibras, né, superiores sendo tracionadas, convencionadas como um momento negativo. Antes dos exercícios que a gente desenvolveu, né, antes, na verdade, do exercício que a gente desenvolveu, a gente mostrou a equação diferencial que relaciona momento cortante e carga. Então, o que foi que a gente fez? A gente supôs uma carga, né, sendo aplicada num elemento diferencial de viga, e essa carga ela é somente transversal, ou seja, eu aqui nesse elemento diferencial eu nem coloco aqui o esforço normal, porque não é o caso aqui, tá? Esse carregamento aqui ele não me provoca a força interna normal, esforço interno normal. Tá? Então, supondo a carga, a força cortante e o momento fletor em funções de x ao longo do eixo da estrutura para um dado elemento de comprimento infinitesimal dx em equilíbrio sob o efeito da carga, né, distribuída e dos esforços internos solicitantes, pode-se estabelecer a seguinte relação ou as seguintes relações diferenciais. Então, a discussão foi essa. Eu peguei um elemento diferencial de viga, tá? Cortei, em duas seções e destaquei o diagrama de corpo livre dele, caracterizando aqui um esforço cortante e um momento fletor. Como esses esforços vão variar dentro do elemento, né, diferencial, então eu não posso ter do outro lado da seção o mesmo valor de força cortante. Isso só, né, na verdade, seria possível se a gente não tivesse esse carregamento aqui. Mas como a gente tem esse carregamento aqui, provocando a variação de corte e de momento, a gente vai ter tanto variação de corte e tanto variação de momento. Na sequência aqui de cálculo, que foi que a gente fez? Aplicou o equilíbrio, somatório das forças em Y e o somatório dos momentos em torno do ponto zero, para chegar nessas relações aqui, ó, tá? A derivada do cortante em relação a x, aqui está faltando menos, né? Vai me dar a carga, e a derivada do momento em relação ao x me dá a força cortante. Essas equações que eu acabei de definir, elas não levam o efeito de uma carga concentrada ou momento concentrado. Foi uma outra discussão que a gente fez, né? Então, se a gente tem uma dada carga concentrada de força normal ao eixo, transversal ao eixo ou momento concentrado, a gente viu na aula de ontem que, na verdade, o efeito dessa carga concentrada é justamente a variação de esforço para uma seção imediatamente anterior e posterior a essa carga, ou seja, a variação é o próprio valor da carga na direção que ela é aplicada. É isso que a gente obteve aqui, tá? E na situação de momento. Tá? Então, por exemplo, num diagrama de força cortante, quando eu tiver uma carga concentrada, na verdade, naquela posição eu vou ter um salto na curva, tá? Na direção onde aponta a carga. A gente fez isso no exercício da aula de ontem. Então, agora a gente organiza aqui de uma forma bem lógica as etapas para a gente, na verdade, caracterizar as funções dos esforços e traçar esses diagramas de esforços. A primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular as reações de apoio aplicando as equações de equilíbrio para esses três sistemas planos: viga, pórticos e arco isostático. Um segundo tópico que a gente precisa verificar é justamente as condições de pontos de carga e momento concentrado. Por quê? Porque esses pontos eles vão ter salto na curva e eles distribuídos no meu domínio, eles vão caracterizar, na verdade, trechos com variação de esforço estudado, que é justamente o terceiro ponto que eu tenho que observar nesse processo de definição dos diagramas de esforços internos. Na verdade, são vários elementos que me provocam essa variação de esforço. Variação de carregamento distribuído, né? Uma passagem de uma região de viga ou de pórtico com uma carga distribuída para uma situação sem carga. Então, ali eu já enxergo que já são dois trechos que eu preciso avaliar. A gente vai alimentando essa ideia, essa lógica durante o curso.
A gente precisa compor as funções dos esforços para cada trecho identificado, verificar se existe zero da função para cada esforço no trecho, porque a gente tem que enxergar se esse esforço ele vai, né, em algum elemento do domínio zerar, tá? Para até mudar de sinal, né? Então um outro elemento que precisa ser analisado é verificar se a função do esforço ele muda de sinal no trecho. E finalmente traçar os diagramas. Então agora a gente vai apresentar dois exemplos. Eu vou tentar fazer mais vídeos com mais exemplos. Esse tópico aqui é um tópico que é passível de apresentação de várias situações. Então a gente vai mostrando alguns casos mais simples e outros mais complexos, de tal forma que você consiga desenvolver bem esse tópico, se aprofundando um pouco mais com os exercícios da lista de exercício. Então, o que a gente tem aqui é determinar os esforços internos para todo o domínio da estrutura dessa viga aqui. Essa viga ela tem um tramo de 6 metros e uma carga distribuída de 3 kN por metro. Por exemplo, a gente não está fazendo essa discussão aqui no curso, mas em alguns momentos eu faço questão de ressaltar isso. Esse carregamento, por exemplo, ele pode representar o peso próprio da viga. Tá? A gente não está discutindo esse aspecto da modelagem dos carregamentos que a gente está apresentando aqui no curso. Então, o primeiro procedimento aqui é determinar por equilíbrio as reações de apoio, para a gente ter, na verdade, as cargas reativas. E em conjunto com as cargas ativas, a gente conseguir determinar o efeito dessas cargas externas internamente por meio da quantificação da força normal, da força cortante e do momento fletor, que são os únicos esforços que podem ser calculados para esse tipo de estrutura por conta das simplificações que a gente destacou na aula e aqui no próprio vídeo. Tudo bem? Então, a gente segue aqui no processo de solução. Eu identifiquei as reações para cada tipo de apoio. Esse apoio é um apoio fixo, então eu tenho uma reação vertical e uma reação horizontal no apoio A e uma reação vertical no apoio B. Como eu vou fazer equilíbrio de forças e momentos, eu preciso transformar esse 3 kN por metro, que é uma carga uniformemente distribuída, numa carga concentrada equivalente. A gente já sabe como fazer isso, tá? Então, na verdade, essa carga aqui equivalente é a área, né, do retângulo, 6 vezes 3, e para eu ter a mesma mecânica que essa carga aqui em termos de reações de apoio, em termos de equilíbrio, eu preciso posicioná-la a 3 metros, que é o CG do retângulo, tá? Então, aplicando aí as três equações de equilíbrio, somatória das forças em X, eu não tenho nenhuma força ativa em X, então a reação é nula. Somatória das forças em Y, eu considerei o Y positivo de baixo para cima, então eu tenho RAY mais RBY menos 18, tudo bem, gerando essa equação. E o somatório dos momentos em A igual a zero. Então, a força de 18 me dá um momento negativo, é só aplicar a regra da mão direita, palma da mão voltada para o ponto de análise, que é o A, dedos da mão direita no sentido do vetor. Você vai ver que o polegar, ele perfura, né, a tela do computador, mostrando uma tendência de giro horária, caracterizando aí pela regra da mão direita um momento negativo. Tá? Menos 18 vezes 3 e pela regra da mão direita o RBY me dando um momento de RBY vezes 6. Com isso eu consigo encontrar que RBY e RAY valem 9 kN. Os RBY determinado a partir da equação de momento, voltando no somatório das forças verticais, em Y eu consigo determinar o RAY. Agora a gente passa para a determinação dos esforços internos. Então, o próximo ponto é enxergar nessa estrutura quais são as cargas concentradas para os esforços. Por exemplo, para a força normal, eu não tenho nenhuma carga concentrada. Na verdade, a única carga concentrada existente aqui é a reação de apoio. Mas a reação de apoio é nula, então, o esforço normal interno ele vale zero. Então, a gente já determinou a força normal nessa estrutura, tá? A força normal, tá? A função, né? Força normal é nula para o domínio de 0 a 6. Força cortante. Quais são os pontos de carga concentrada, né, desse problema? Veja,
Essa carga concentrada aqui de 18 kN, ela não entra para esse processo de análise, porque a estrutura, na verdade, originalmente é essa. Essa equivalência mecânica ela só foi feita para a determinação do equilíbrio das reações de apoio. São duas estruturas diferentes, né? Uma com uma carga distribuída de 3 kNm para uma outra com uma carga somente concentrada a 18 kN, 3 metros do apoio A. São duas estruturas diferentes, que para o equilíbrio a gente tem a mesma coisa, mas o comportamento em termos de esforços de uma e outra situação é completamente diferente. Então, veja, a gente não olha mais para essa condição aqui, simplificada no sentido de calcular as reações de apoio. A gente foca na condição original do problema. Então, para a força cortante, quantas forças concentradas nós temos? São as duas reativas, a reação de A e a reação de B. Então, possivelmente, no gráfico da força cortante, eu vou ter um salto na curva no ponto A e vou ter um salto na curva no ponto B. Um outro elemento, quantos trechos são necessários para eu caracterizar a função força cortante, tá? Nessa viga? Ora, a gente tem esses dois elementos aqui concentrados nos contornos do meu problema, ou seja, 0 e 6. Então, possivelmente, com uma única seção transversal perpendicular ao eixo, eu consigo caracterizar a função força cortante em todo o trecho. Veja, se eu tivesse uma outra força aqui, numa dada posição, em relação ao apoio A, eu obrigatoriamente precisaria de dois trechos. E assim a gente vai construindo essa lógica, apresentando várias situações de exercício. Então, o que é que eu vou fazer aqui? É justamente caracterizar. Eu estou caracterizando aqui os pontos de salto na curva, x igual a 0 e x igual a 6. A gente vai analisar o ponto x igual a 0 igualzinho à forma que a gente fez em sala de aula. Ou seja, para os pontos, né, para os pontos de carga concentrada, a gente pega e avalia com uma seção imediatamente à esquerda do ponto e imediatamente à direita do ponto, caracterizando o esforço. Veja, é o que a gente está fazendo para x igual a 0. Né? V de 0. Né? À esquerda eu não tenho estrutura, então é 0. No V de 0 à direita, ou seja, para uma seção, né, cortada aqui um pouquinho à frente de A, o que eu vou ter, na verdade, é o resto da estrutura. A força de 3 kN distribuída a 6 metros e a reação de apoio aqui de 9 kN. É isso que a gente vai destacar aqui. Tudo bem? Ó? Então, a gente tem 6 metros, né? 9 kN e os 3 kN, e eu coloco aqui a força cortante positiva, porque é um corte à direita. Lembra da convenção de sinal? Aplico aqui o somatório das forças na vertical para encontrar esse valor aqui de esforço. E o que a gente encontra? Na verdade, a gente encontra o valor da reação de apoio em A. Como a gente já tinha, né, apresentado aqui no curso, para uma carga concentrada, a variação de esforço é o próprio valor da carga. Então, quando a gente for desenhar, né, o diagrama, eu vou enfatizar isso daí. Né? Ele vai passar, ele vai sair de 0 e vai para onde? Quando ele chega no ponto x igual a 0, ele vai para 9 kN. Vamos continuar agora com a seção, agora no domínio da estrutura, varrendo de 0 a 6, ou seja, só preciso de uma seção transversal, S1, tá? Eu estou pegando aqui a esquerda da seção. Se eu pegar a direita da seção, não tem problema nenhum, vai me dar o mesmo resultado. A única questão aqui é que eu vou ter que dimensionalizar essa seção à direita com base no sistema de coordenada que eu estou definindo aqui para o meu problema. Então, é tanto que ontem eu ressaltei, gente, no início da resolução desses problemas por você, corta e pega sempre à esquerda. Depois que você vai entendendo a lógica, você vai até enxergando as possibilidades de mudar o sistema de coordenada e fazer funções com sistemas de coordenada locais. Mas eu não vou discutir isso agora, porque a gente está iniciando a apresentação desse tópico. Então, eu fiz um corte
eu fiz um corte perpendicular, né, ao eixo da barra, né? Veja, essa seção ela pode passear de 0 a 6. Veja que eu estou pegando, inclusive, os pontos onde eu tenho as cargas concentradas. Ou seja, na verdade, eu nem precisaria fazer essa análise. Por quê? Porque essa função ela já iria me dar o valor de 0 em 6. Mas eu estou fazendo isso só para reforçar. Se eu corto e separo, o que me garante o equilíbrio aqui é a presença do esforço interno. Tudo bem? Que nesse caso daqui eu coloquei ele positivo, né? O sentido positivo é só pegar aqui a convenção de sinal. Muito cuidado, né? A convenção de sinal para cortante é essa daqui, né? A força cortante de cima para baixo. Ela é positiva quando a seção está à esquerda, ou seja, quando percorre no sentido horário, né? O cortante, ela é positivo. Então tá aqui, ó, ele vai percorrer a seção no sentido horário. Ele vai fazer isso daqui, ó. Perfeito? Então basta eu aplicar o somatório das forças em Y igual a 0, tá? Eu tenho 9 positivo. Veja aqui, ó, que nesse trechozinho de x, né, variando aqui de 0 a 6, né, porque é uma função de x, eu vou ter o meu 3 kN. Tá vendo que é diferente? Esse problema com carga distribuída, para eu não posso pegar esse daqui, porque se eu pegar esse daqui, eu vou ter que tirar essa carga daqui. E aí é um outro problema, porque quando eu passasse essa seção aqui, de 0 a 3 metros, eu não teria carga distribuída. Mas, na verdade, ele tem a carga distribuída. Então, essa condição aqui somente para caracterizar as reações de apoio. Eu não posso querer fazer análise de esforço pegando essa condição aqui, a simplificada. Vamos voltar. Ok, encontrei a função, força cortante. O que eu preciso ver? Eu preciso enxergar obrigatoriamente se existe zero da função. Tá? Nessa função, dentro do domínio estabelecido de 0 a 6. O zero da função é igual a essa função a 0, ou seja, a função ela zera em x igual a 3 metros. Ou seja, como eu tenho mais 3 metros na função, para avaliar a função, possivelmente ela vai mudar o sinal dela, ou seja, o cortante num trecho ele vai ser positivo, depois ele vai mudar de sinal, ele vai ser negativo, não é? E a função que governa essa força cortante é uma reta. Pela equação diferencial de momento e cortante, a gente já sabe, né, que a equação de momento ele tem que ser uma parábola. Tá? Por quê? Porque a derivada do momento tem que me dar o cortante. Como a função cortante é uma função linear, a função momento tem que ser uma função quadrática. Vamos fazer para x igual a 6 metros, utilizando já esse aspecto aqui da variação. Eu sei que a variação ele vai ser de 9 kN para o ponto x igual a 6. No sentido da carga, veja, se eu colocar aqui x igual a 6, você vai ver que eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 vezes 3, 18, menos 18 mais 9, eu vou ter o quê? O menos 9. Lá para o ponto x igual a 6 por essa função. Mas veja, como eu tenho 9 ali agindo, então ele sai do menos 9 e vai para onde? Para 0. Perfeito. Então ele tem justamente essa altura, que é o salto da curva de 9 kN. Vamos desenhar o diagrama? Está aqui. Então eu venho aqui, isso aqui é o domínio de 0 a 6. Eu venho, não é? Quando eu chego em 0, né? Ou seja, no ponto 0, imediatamente à esquerda, eu não tenho nada. Quando eu passo o ponto 0 um pouquinho, olha o que acontece, a reação de apoio, ela age. Tá? Então, eu tenho um salto na curva. Depois, eu tenho a minha função linear, que ela zera em x igual a 3, e depois, né, a partir desse ponto, ela inverte o sinal, ele vai para menos 9, só que em menos 9 eu tenho a reação de apoio que mata, né, e aí vai para 0. Se você fizesse a mesma análise do processo de em x igual a 6 pegar uma seção um pouquinho à esquerda e um pouquinho à direita, você vai ver que um pouquinho à direita me dá 0, e um pouquinho à esquerda vai me dar quem? Menos 9, que é justamente o valor
que eu tinha obtido pela outra função. Pela outra função, né, S1, gerada por essa função aqui linear. Veja que todo o meu gráfico é uma função contínua. Ele tem saltos, mas ele não tem buracos. É uma função contínua. Ele sai de 0, opa, e chega a 0. Tudo bem? Vamos lá. Momento fletor. Olha só, dica. Como esse exercício ele não tem força concentrada, nem de momento, nem de cortante e nem de força normal, na verdade, força concentrada no domínio do problema. Agora aqui especificamente para o momento fletor, né, que eu quero reforçar. Como ele não tem momento concentrado de força, de momento, né, de carga-momento, a função, a seção que você aplicou para caracterizar a força cortante é a mesma seção que você pode utilizar para caracterizar o momento de flexão. Tudo bem? Então, a gente aplicou a mesma seção, a mesma estrutura da seção. Só que, além do cortante, eu vou agora associar o momento de flexão aí associado na seção. Eu não quis fazer isso aqui na seção anterior para não confundir, né? Eu tratei os esforços separados. Aqui não. Eu vou colocar o momento com todas as forças associadas que podem me produzir o momento. Tudo bem? Então, eu peguei somente uma seção, veja, eu não tenho, diferentemente da força cortante, as reações ali, elas não são momentos concentrados, tá? Então, é somente essa função que me define a função momento fletor. Eu não preciso analisar os pontos do contorno. Especificamente, essa função ela já tem, né, ela vale de 0 a 6, né, em todo o domínio. Então, eu peguei também a esquerda. E agora eu vou aplicar, olha só, vamos lá. Para o caso do momento fletor, toda vez que você for calcular o momento fletor, você obrigatoriamente tem que calcular a somatória dos momentos em torno da seção, para facilitar a sua vida. Por quê? Porque na seção, a cortante passa por ela. Então, a força cortante não me dá momento. Veja que se você fizer aqui, por exemplo, a somatória dos momentos em A igual a 0, você pode fazer. Só que a cortante aí passa a me gerar momento no ponto e você vai ter que calcular momento de uma função. Então, não faz isso, tá? Então, pega essa dica aqui do professor. Quando for calcular momento fletor, aplicar a somatória dos momentos sempre em torno da seção transversal. Foi isso que eu fiz. Então, a força de 9 kN me dá um momento negativo de menos 9 vezes x. Essa carga distribuída para o cálculo do momento, eu vou transformá-la numa concentrada. Então, a carga é 3 vezes x. E a localização dela em relação à seção é x sobre 2, que é a metade da distância. Então, esse momento é um momento positivo, que é quanto? 3x vezes x sobre 2, justamente mais o momento aqui, dentro da condição positiva que eu dei para o esforço. Veja que a função momento fletor é uma função quadrática, como a gente tinha, como já era esperado, né? Veja, a derivada desse momento aqui me dá quanto? 6 dividido por 2 dá 3, dá 3x, menos 3x mais 9. Menos 3x mais 9, perfeito, tá? Ok. E o que a gente precisa fazer aqui é enxergar se existe zero da função. Eu vou pesquisar o zero da função, calculando. Na verdade, o zero da função são os dois extremos. E, possivelmente, como são os dois extremos, eu não vou ter mudança de sinal do esforço. Na verdade, se você calcular aí, né, você só vai ter momento positivo, ou seja, tracionando a fibra inferior da minha estrutura. E dentro da lógica que a gente discutiu em sala de aula, o diagrama a gente vai desenhar para onde traciona, né? Ou seja, eu sei, olhando aqui é o eixo da viga, né? A seção abaixo do eixo da viga ela está toda tracionada. Então eu desenho o diagrama de momento fletor para a região onde traciona. Se você pegar, né, no ponto de cortante nulo, claro, né, eu tenho, na verdade, o momento máximo. Por quê? Porque a derivada do momento é igual
ao próprio cortante. Então, se a derivada, né, da função momento, a derivada da função momento em relação a x é o cortante, na posição onde o cortante é nulo, a função momento fletor ela é máxima. Então, para uma tomada de decisão, por exemplo, em relação ao momento fletor, eu vou pegar essa seção x igual a 3 para analisar, porque é ela que tem o maior momento. Uma outra observação que eu faço aqui é em relação à força cortante. Na verdade, a força cortante, a gente não vai olhar tanto para o sinal dela. A gente vai pegar, na verdade, para a tomada de decisão, sempre o maior valor em módulo da força cortante. Diferentemente da força normal, porque a força normal, o sinal dela vai ser importante, porque o sinal muda a física da coisa, né? A força normal positiva ela alonga a barra e a força normal negativa ela encurta a barra, tá? No cortante a gente não tem isso, a gente tem o mesmo efeito de corte, só que um é no sentido, o outro no outro sentido não tem, tá? Muita diferença em relação. Então sempre no corte a gente pega sempre o maior valor em módulo para análise, mas isso a gente vai discutindo também no curso. Vamos complicar um pouquinho aqui agora o nosso problema para a determinação dos esforços, colocando agora uma estrutura, né, com eixo inclinado em relação, por exemplo, a um sistema XY que a gente vai associar aqui ao apoio A. Tá? A gente tem uma carga, a mesma carga, uniformemente distribuída, mas ela, veja que ela não segue o eixo, ela está disposta aqui nessa condição. Isso mesmo. Ah, professor, mas o que me pode representar isso? Veja, essa carga daí, ela não me representa o peso próprio da estrutura, porque se representasse o peso próprio da estrutura, ela deveria estar associada ao eixo. Ela não representa isso. Ela é uma sobrecarga, tá? Eu posso quantificar uma sobrecarga, tá? Numa dada análise de viga por um carregamento, né? Com essa caracterização. Tudo bem? Só ressalto aqui que as seções que a gente tem que estabelecer para avaliar os esforços internos tem que ser seções o quê? Perpendiculares ao eixo. Então é isso que a gente agora vai trabalhar. Então, na verdade, inicialmente a gente começa o exercício calculando as forças reativas do meu problema. Então, veja, eu vou pegar a equivalência estática para isso. Então, estou transformando essa força de 3 kNm aplicada, né, nos 6 metros em uma de 18, posicionada a 3 metros em A, e vou calcular as reações de apoio. Somatória das forças em x0. A reação é RAX0, somatória das forças em Y, eu tenho aqui o RAY mais o RBY menos 18 igual a 0, e o somatório dos momentos em A, né? Essa força daqui vezes 3, 18 vezes 3 negativo, e RBY vezes 6 positivo, me dando os mesmos 9 kN do problema anterior. Veja que para o equilíbrio eu obtive as mesmas reações, mas a gente vai ver que a cara das forças internas elas são completamente diferentes das funções e dos gráficos que a gente viu para o problema anterior. Então a gente poderia resolver esse problema no seguinte sentido. Bom, eu tenho essa carga aqui, né, de 18 kN que ela está a uma certa direção inclinada aqui dessa barra, e eu poderia pensar na decomposição dessa força numa parcela transversal ao eixo da barra e a outra normal ao eixo da barra, tangencial, no sentido de avaliar, vamos dizer assim, a força cortante no trecho e a força normal no trecho. Veja que para esse problema, por conta da inclinação da barra, eu vou ter força normal, diferentemente do caso anterior. Então, eu poderia resolver esse problema com essa ótica. Eu até mostro aqui, né, em paralelo com o que eu vou falar, tá, essa condição. Mas a situação que eu vou trabalhar aqui com vocês é uma situação aplicando o cálculo associado sempre a um sistema global aqui, a XY. Tudo bem? Como se eu estivesse dando uma seção de corte que fosse, né, na verdade, aqui paralelo ao eixo Y. No sentido de caracterizar forças para essa situação, ou seja, associadas ao plano XY, e depois, por meio de rotação, né, do sistema, né, como a gente já mostrou no curso, por meio de rotação,
de eixos, a gente conseguir representar essas forças num sistema que seja normal à seção e transversal ao eixo da barra, que é o que eu fiz aqui. Olha só, qual foi a minha lógica? Bom, eu vou aplicar aqui para a composição dos diagramas, no caso aqui o diagrama de força normal e força cortante, que eu vou, na verdade, resolvê-los por tabela. Nesse problema, na verdade, eu só tenho uma única seção necessária para caracterizar a função força normal e força cortante em todo o domínio da barra, com x variando de 0 a 6. Veja que eu estou pegando o domínio x. Se eu quisesse trabalhar com a decomposição, eu teria que trabalhar num domínio S aqui, ó, tá? Que seria diferente de 6. Eu teria que calcular, seria 36 mais 9 raiz, me daria esse domínio aqui, tá? Na coordenada S. Mas eu não quero fazer isso, eu quero trabalhar no domínio x. Eu estou colocando aqui o valor de θ a partir da geometria, que é a tangente de 3 sobre 6, arco tangente de 3 sobre 6. Se aqui é θ, aqui também é θ. Então, com esse θ daqui, eu tenho esse sistema de coordenada e esse sistema de coordenada, os dois ambos ortogonais. E eu vou fazer o quê? A caracterização de equilíbrio de forças, tá? Na direção x e na direção de y, para encontrar essa força resultante em x e essa força resultante em y. E depois, a partir da relação, tá? Da representação dessas forças aqui nesse outro sistema, eu vou, por meio da transformação de rotação, eu vou conseguir calcular as funções de força normal e força cortante rapidinho. Então, aqui, ó, eu tenho justamente o somatório das forças em y, porque eu não tenho forças em x, né? Então a força FRX ela vai ser nula, né? Porque eu não tenho a reação aqui em x. Eu vou ter aqui a somatória das forças em y. Eu vou ter 9 kN para cima, que eu não coloquei, menos os 3 kN vezes x. Tá aqui, ó, 9 menos 3, mais essa força FRY que eu quero descobrir, que não é a força cortante. Veja que a força cortante ela tem que ser normal, né? Ela tem que ser transversal ao eixo. Então, essa força FRY, ela vale aqui em 3x menos 9. Então, o que eu fiz agora foi justamente relacionar essas duas forças com os esforços internos que eu quero calcular a partir da matriz de transformação. E essa matriz de transformação, cada entrada dela, ela pode ser determinada a partir do cosseno do ângulo que esse eixo aqui normal faz com FRX. O ângulo que faz, você pode voltar lá na figura e observar, no sentido anti-horário, né? É 360 menos θ, que é o sentido da transformação. 360 menos θ. Assim, segue os outros ângulos. Por exemplo, as outras entradas. Essa entrada daqui é o cosseno entre N e FRY, que é o cosseno que é o ângulo é 90 menos θ, é esse cosseno. Ó, entre N e o FRY. Se aqui tem θ, aqui tem 90 menos θ. Então, é nesse sentido daqui, que é o sentido da transformação, é o cosseno de 90 menos θ. E assim vai. Então, com isso, como o θ vale 26,56, o FRX vale 0 e o FRY eu acabei de encontrar, veja que é muito fácil determinar a função força normal e a função força cortante em função da coordenada x. Coloquei tudo em função da coordenada x. Aí eu tenho que seguir os passos, eu tenho que enxergar se existe zero da função para essa função e para essa função. Não é claro que eu estou vendo que o zero da função aqui é para x igual a 3 metros. Né? Substituir 3 aqui, o zero a função. O momento fletor, eu posso aplicar direto, né? Como eu falei, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque, na verdade, eu estou pegando em torno, né, da seção aqui, S1. E, na verdade, a gente está calculando o momento em torno do eixo que fura o seu olho. Então, não importa, né, se a seção está aqui, se a seção está aqui, né? Importa é a tendência de giro em relação ao ponto e está associado ao eixo de giro que é perpendicular ao plano que eu estou aqui avaliando. Então, por isso que a tendência de giro eu fiz direto. Né? Eu peguei direto aí. Então, foi o 9x, que é a reação de apoio, a carga distribuída, né, me dando essa parcela quadrática aqui. E aí eu calculo também o zero da função, que é a função zero em x igual a 0, em x igual a 6.
A única diferença agora dos gráficos do problema anterior para esse é que a barra está inclinada e eu desenho os gráficos obrigatoriamente na condição do domínio da barra. Então a barra ela está inclinada. Então veja que nessa barra inclinada, para uma carga similar ao do problema anterior, que me dava um diagrama de força normal zero, aqui não. Então veja, né, a barra está inicialmente comprimida até 3 metros em X e depois ela está tracionada. Perfeito? Então, mas professor, mas eu não tenho carga concentrada de momento ou de força normal aqui. Como é que me deu esse salto na curva? Veja, se você adotar essa estratégia de solução, você vai ver que esses 9 kN que eles estão aqui na vertical em Y, quando eu projetar ele para uma direção normal ao eixo da barra, né, transversal ao eixo da barra e normal à seção transversal, você vai ver que vai aparecer uma carga concentrada aqui, de 402, que é justamente essa carguinha daqui. Tá? Então, aqui é a outra forma de se resolver esse problema, transformando essa carga concentrada, né, a distribuída numa concentrada na direção Y e depois projetando ela na direção normal ao eixo e tangencial ao eixo e depois pegando isso dividido por 6,71 para encontrar essa carguinha aqui distribuída de 1,20 e essa outra carga distribuída de 2,40. Se você fizer, vai encontrar os mesmos valores aqui de esforços, calculando as funções, aí vocês depois olham as funções que eu calculei. Agora, para essa situação aqui, eu particularmente acho bem mais complicado. Ter que pegar todas as cargas e colocar na direção normal e tangencial ao eixo da barra analisada. Eu prefiro fazer esse sistema de rotação. O diagrama de momento de esforço cortante também está aqui, e o diagrama de momento fletor, né? A gente tem a mesma função momento fletor, mas agora o comportamento, né, do gráfico diferente, acompanhando o eixo inclinado da minha viga, tá? Aqui, por fim, eu calculo o momento fletor utilizando essa condição aqui, né? Essa condição aqui, né? Que é uma outra situação possível de se resolver o problema. Então, espero que esses 2 exercícios, mais esse resumo da aula de ontem, possa fortalecer o seu entendimento sobre, tá, esse tópico de determinação de esforços internos, força normal, força cortante e momento fletor em viga, pórtico e arco isostático. Vamos ver se eu consigo gravar mais vídeos sobre esse tópico. A gente vai fazer um exercício de viga curva, vamos fazer um exercício de arco isostático e vamos fazer um exercício de pórtico. Tá? Tudo bem? Até o próximo vídeo.